proteção, mais precisamente os dispositivos. Todo mundo enxergando a minha tela, pessoal? Sim. Para mim tá ok. Beleza. Então, hoje a gente vai ver, pessoal, os dispositivos, né? Que é aqui que, de fato, a gente vai atuar. É aqui que, na verdade, nossos estudos serão realizados. Basicamente, a partir de estudos de curto-circuito e fluxo de carga, a gente vai fazer dimensionamentos, né? E a partir da alocação também deles, a gente vai fazer todo um estudo de seletividade e coordenação entre eles. Sempre atentando aos principais fatos. Então, basicamente, pessoal, no que se refere a dispositivos de proteção para a rede de distribuição, né, dicas de passagem, por quê? Porque como a proteção é muito ampla, a gente tem vários outros tipos de relé. A distribuição ela fica limitada praticamente a 3, 4 funções, que é isso aqui, ó. Peguei aqui um exemplo para a gente mostrar a representação de um relé na distribuição, olha só. Isso aqui, pessoal, é o nosso relé, né? Esse aqui é um fabricante, não estou fazendo propaganda, tá? Mas o relé da Cell, que é muito utilizado também, inclusive está sendo utilizado aí pela Cell junto a um projeto que a gente finalizou com eles. Ele tem basicamente essas funções aqui, ó. Você vê que é bem menor em relação ao total, né? Então, pode ser habilitadas ou não, tá? Então, a gente tem essa numeração, que são representam as funções dele, tá? Associada a um disjuntor, né? E a ele, olha que está ligado aqui, ó. Olha aqui os TPs e os TCs. 3 aqui para 1, tá? Aqui o toroidal, eu pego o resíduo, né? Tem muita em função do neutro. Você vê que no residual, eu tenho 3 esquinos aqui dentro. Esses 3 esquinos significa que é um para pegar as 3 fases. E aqui não, aqui eu indico 1 com o número 3, que significa que é 1 para cada fase. Aí aqui dentro eles estão conectados, ó. Aí você vê que cada relé tem um tipo de uma determinada numeração, correto? 27, 59, 50. 27 praticamente a gente trabalha com a subtensão, 59 sobretensão, e aqui tem fase neutro. Tá? Aqui a gente tem 81, né, que vai lidar com a frequência. Aqui a gente tem um direcional, né, vai fazer com que ele olhe, né, no sentido figurado para um determinado lado, né, ele pega o sentido da corrente. Aqui a gente tem as unidades de 50, 51, as famosas 50, 51 de fase, tá? Que é a situação instantânea, tá ok? Para a fase neutra, aqui a atuação para sobrecorrente, só que temporizada para a fase neutra. Aqui é P de phase, ground de nêutron, tá? Que é o ground, que ele chama, né? O terra, também, que é especificado. Ele atua também no caso da componente de sequência negativa, né? Aquela componente mesmo que a gente estudou lá em curto-circuito, que a gente tem a reversão de potência, também utilizada nas máquinas de Tucuruí, pessoal. 32, né? Potência reversa. Aqui tem o direcional de neutro. Você vê que o direcional de neutro está aqui, conectado a uma fase ao neutro, onde ele está pegando de fato essa diferenciação dos dois. E aqui eu tenho de fase, 67. 50 e 51 para neutro. Tá ok? Aqui a gente tem o de subtensão, também, né? Sobretensão. E aqui a gente tem o 79, que ele é muito utilizado, que é o relé de religamento, né? Quando você tem atuação instantânea, ele religa o relé depois de determinado tempo. Uma função muito parecida com a do religador, tá? É claro, sob a atenção do 25, né? Cheque de sincronismo do relé. Então, basicamente, são essas as funções de um relé de distribuição, tá? Aquele relé já próximo ali dos alimentadores, ok? A gente tem aqui também umas figuras, aqueles coordenograma que eu peguei aqui de uma outra apresentação, que eu vou inserir futuramente, não agora porque eu estou terminando ainda de fazer a revisão das aulas de conversão, estou fazendo lá uma revisão completa, estou inserindo novas coisas e o de proteção não deu tempo de eu fazer essa revisão completa também. Mas a ideia é incluir algumas coisas novas, como essa aqui, por exemplo. A gente tem a curva de dano do cabo, correto? Em função do coordenograma. Ainda tudo em inglês, porque ainda vou trabalhar e colocar lá numa forma bem legal lá nas apresentações. Então, a gente tem, né,
o tempo de aceleração dos motores, né, que é muito utilizado isso na proteção industrial, pessoal. Né? Chamada outra ideia que a gente tem lá na frente de fazer uma disciplina própria para proteção industrial, só para aquelas instalações lá de motor, banco de capacitor, tá? A questão dos cabos, proteção lá da geração distribuída interna dele, da cogeração, né? Tempo de partida, típica da instalação industrial. A gente tem aqui alguma coisa, olha, mais um tipo do coordenograma, onde ele está representando aqui o motor, transformadorzinho, que a tensão nominal dele, ó, 13.8 para 4, aqui eu tenho as características do motor. Isso aqui tudo vocês viram em conversão 2, né? A questão do motor de indução, muito utilizado nas indústrias. Tensão, a potência, rendimento, fator de potência, corrente nominal, né? A tensão do rotor bloqueado e a tensão de partida. Tempo de partida dele, que ele fica bloqueado, que ele suporta. E aqui a gente tem um coordenograma mostrando isso. Toda essa curva ela vai entrar no fio de proteção industrial. Ainda não é o objetivo daqui. Eu tenho os curtos-circuitos e a arrumação. Então, quando eu tenho um coordenograma associado ao diagrama de fio, facilita muito o estudo. E você consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? A gente tem mais uma representação dele. E aqui a gente tem o que a gente vai ver hoje, são os elementos, né, os principais dispositivos de proteção. Onde a gente tem aqui a rede de distribuição, peguei esse exemplo legal, onde ele mostra lá de Moscou, onde ele mostra a rede, né, as tensões, os relés e os dispositivos, né, com a imagem ao lado, aí facilita também a compreensão. A gente tem aqui um sistema de subtransmissão de 115 volts, kilovolts, aí ele baixa, né, para 13,8, e aí você tem os alimentadores, ó, isso aqui já é na subestação de distribuição. A gente tem um transformador, com o secundário dele aterrado, aqui a gente tem a questão nominal dele, ó, das potências. Engraçado que aqui ele deram 3 potências indicando que ele é tipo um de 3 enrolamentos. Né? Variação da potência. Aqui a gente tem um alimentador, né? E aqui ele representa os fusíveis assim, dessa simbologia um pouquinho diferente lá na Rússia. Né? A gente tem a saída da corrente nominal do alimentador, a tensão, e o disjuntor, e aí começa. Né? A indicação do curto-circuito. 3 feed trifásico, SLG de curto monofásico. É o Single Line Ground. Olha que interessante, né? Que na subestação, os pontos da barra, né? O monofásico, o curto monofásico, ele é superior ao trifásico. Aí depois que sai do alimentador, ele vai diminuindo. Justamente devido ao nível e curto-circuito. A gente tem que algumas vezes tem um religador colocado bem no centro, que é esse aqui, ó, o formato do religador, bem aqui, ó, posicionado, que ele divide a carga com o relé. Né? Olha o posicionamento dele, a figura dele como. Isso aqui você já deve ter visto em algumas instalações. Ele é muito parecido, às vezes, com um banco de capacitores. Só que aqui ele tem controle, ele tem comunicação. O nível de curto-circuito em cima dele, o que eu preciso é que os fusíveis, a rata lá, fluindo da forma lateral. Aqui, assim, isso aqui é azulzinho, a informação do cabo. É um tipo padronizado, 556 ACSR. Ele tem lá a indicação de bitola, né? Se ele é trifásico, se ele é monofásico. Aqui a indicação dos cabos. Aqui sai um cabo monofásico, aqui um cabo de 2 fases, aqui 4, né? Que são as 3 fases e o neutro. Aqui 3 fases e o neutro, de 4. Aqui mais ou menos a indicação dos curtos-circuitos. E aqui a imagem dele diante dessas posições reais. Aqui, mais um negócio interessante também, ó. Isso aqui que é o objetivo da gente, ó. A gente associar o diagrama de Felar com o coordenograma. Olha como fica bacana. Você consegue enxergar todo o alimentador no que se refere à proteção. Viu? Que o mais afastado, que são esses fusíveis aqui, ó, para um curto aqui, ó, você vê que eles devem ser o primeiro atual. Ainda aquela filosofia de seletividade, ó. Depois vem ligador, ó, logo acima, depois dele, tá aqui o relé, ó. Esse relézinho bem aqui. Ó. E aí eu vou indicando. Aí o que você prefere? Para cada estudo desse, para cada curto aqui, ó, você pega uma cadeia e você vem para cá e olha, e observa, e vê se tá ou não obedecendo. A questão de seletividade é a questão de coordenação. O que seria a nossa coordenação? A distância entre as curvas aqui, ó, de um para outro, para uma determinada corrente. Sacaram?
Por exemplo, aqui, ó, vamos supor esse curto bem aqui, ó, ele tá me dando um trifásico aqui de 322 amperes, né? E aí eu tenho que um fusível, tá? Que é o PT6, né? Que é esse aqui, ó. E eu tenho esse religador. Para analisar rápido aqui, para esse curto aqui, trifásico, 322, eu vou ter que olhar, se ele é um trifásico, eu vou ter que olhar as curvas de fase, né? Junto com a do fusível. No caso, olho para o cabo fusível, 322 está mais ou menos aqui. Ele nem entra quase aqui, porque o relé está com ajuste de 500, né? Nem entra aqui. Tão baixo que é esse valor. Então só fica a carga do fusível mesmo. Aí você olha para cá, 322 está mais ou menos aqui, ó. Sobe, desce bem aqui o tempo de atuação do fusível. Entre 1,5 e 2 segundos. Para esse curto aqui. Ele nem entra na coordenação com o religador. Já, por exemplo, para esse ponto aqui, ó, de um curto de 558, está mais ou menos aqui, ó, quase 600. Aí já entra. Só que ele vai entrar com PT6, que é esse outro fusível aqui, ó. Basicamente, eles são de mesmo dimensionamento, né? A, B e C. E aí, para o ponto 600 aqui, você vai e faz a diferença ali, ó. Aí você vê que ele dá, de fato, ele supera 0,2 segundos nessa cadeia aqui. Aí depois vem para esse religador e para o relé da subestação. Analisa, por exemplo, para esse curto aqui, ó, um trifásico de 1907. 1907, 1900, está 1.000, 2.000, 1.500, mais ou menos aqui, assim. Aí você faz a comparação desse ligador, que é esse carinha aqui, com a curva do relé lá de cima, né? Que seria esse aqui, ó. Esse ligador com esse religador. Então, você vê aí uma diferença já significativa e obedece aos 0,2 segundos. Então, essa interpretação interessante a gente ter e saber interpretar isso aqui e também projetar. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Até então, não. Beleza. Então tá, pessoal. Aqui a gente tem os nossos elementos, né, os nossos dispositivos básicos de proteção que a gente vai ver. Né? Eles são basicamente de dois tipos, né? Com característica de religamento, seccionamento, ou os de fusão. Então, o de religamento são os relés, que vai fazer religador e seccionalizador. Basicamente, o seccionalizador é uma chave que funciona junto ao religador, que é o ajuste dele em função do religador. E o de fusão é o fusível. A gente tem esses dois tipos aqui. E cada um desses tipos tem um tipo de dispositivo. Aqui é quanto à natureza de atuação, ligamento e fusão, e aqui o tipo de dispositivo em si que vai ser usado. A gente tem um diagrama onde mostra, né, alguns dispositivos inseridos. Né? A gente tem aqui o A e o B. O A, que é logo no alimentador, né, principal, aqui da saída, esse Azinho, seria mais ou menos isso aqui, ó. Esse elemento tendo aqui, ó. Exatamente esse carinha aqui, ó. Que já com forma mais... Seria exatamente esse elementinho aqui. Só que aqui está indicando o disjuntor, né? Que está associado a um relé. Mas aqui eu interpreto como um relé. Tá, ok? E aqui eles são posicionados, né? E aqui a gente tem os outros elementos, né? Aqui um fora, normalmente um religador. Pode ter mais de um religador. A norma diz que é sugerido que fiquem até 3 religadores em série, né? Então, poderíamos colocar mais um aqui e outro bem aqui, assim. Totaliza. Inclusive, até 3 ou 4. 3 sem contar o do transformador, porque ele tem também uma proteção inerente a ele, o transformador. Esse transformadorzinho verde é aquele que vocês veem nas ruas, né? Com uma proteção escrita, 6K, 15K, 25K, né, 40K, tá tudo lá naquela base, indicando os tipos. O eletricista, quando olha, vai trocar, já bate, já sabe qual é, já sobe com o dispositivo em mãos mencionado. Caso fusível. Ok? Então, esses são basicamente os dispositivos que a gente vai ver. Relé, religador, seccionalizador e elo fusível. O relé, pessoal, a gente tem esse formato aqui, né, já mostrado. Está sempre associado ao disjuntor e ao TC, como nós já comentamos. Então, basicamente, a gente vai aplicar ele em vários sistemas, vários tipos, várias regiões do sistema de potência que requer proteção. No caso da distribuição, é
Importante que se frise isso. O nosso estudo ele vai ser focado principalmente na proteção de sobrecorrente, né? Corrente elevada, né? As condições de que ocorre a proteção à sobrecorrente, né? Basicamente, no curto-circuito permanente e no temporário também, porque já que vou ter a atuação do religador, e a condição de sobrecarga, né? Quando ele ultrapassa o valor de projeto, né? Valor de projeto esse que proveniente lá do estudo, lá da análise de fluxo de carga, né? Que é a análise, que é a disciplina de análise de sistema de energia 1. Ok? Então, basicamente, a função de sobrecorrente é uma das mais simples, né, e mais antigas, que é necessária para a operação em função do valor de corrente em si. Tradicionalmente, e ainda em muitos dispositivos, muitos sistemas de informação atuais, a gente, eles trabalham com não direcionalidade. Tá? Ou seja, não tem aquela... Ele olha, na verdade, para os dois lados, e não faz discriminação alguma, né? Algo que vai ser, aos poucos, né, paulatinamente, vai estar sendo modificado devido à questão da inserção da geração distribuída. A geração distribuída ela me força a fazer com que o relé enxergue, né, no sentido figurado, né, para um lado ou para outro. Basicamente, ele é projetado para proteção de altos níveis de falta, né? E opera sempre que esse valor de corrente passante por ele, né, através do TC, excede um valor ali ajustado, excede um valor determinado, né? Excede um valor dimensionado. Então, basicamente, eles são usados em redes radiais, de distribuição radiais, onde eu necessito ali da medição de sobrecorrente, tá? Sem, de fato, haver necessidade da discriminação da direção desta. Okay? Então, aqui a gente tem o diagrama básico, simples, com a representação de um relé. Aqui a gente tem outro diagrama, já mostrando aquela mesma imagem que eu havia mostrado para vocês inicialmente. A gente tem aqui um sistema de 69, um disjuntor. Vê bem que a numeração, simbologia do disjuntor, esse quadradinho com o número 52. Isso aqui é uma norma ANSI, tá? Para proteção, basicamente para elementos de religamento, elementos de seccionamento. A gente, para não escrever o nome do equipamento, do dispositivo, para não deixar a poluição visual ainda mais intensa, né? Ainda mais abrangente dos desenhos, a gente usa números, que é melhor. Você não impacta tanto. Aí você consegue agregar mais informação. Então, aqui a gente tem um disjuntor. Ao lado dele está associada essa chave de seccionamento. Né? Essa aqui é a chave de manobra, que serve para poder fazer a realização de manutenção, como for o caso. Né? Normalmente, essas chaves elas não abrem sob carga. Né? Você tem que abrir o disjuntor, depois abri-las, para poder deixar isolar de fato o alimentador. E para ligar, você liga primeiramente as chaves e depois o disjuntor. Por quê? Porque o disjuntor, né, aqui nessa situação, em que ele tem a propriedade de extinção do arco elétrico, que se forma quando você liga e desliga um circuito, né, de alta potência. Aqui a gente tem os TCs, né, associados aqui aos relés. O relé é a simbologia de um círculozinho, né, e a função dele, né, está lá inserido internamente a ele, é o relé para fazer o quê? Nesse nosso caso aqui, ó, 50-51, né, 50 função de sobrecorrente instantânea, vai atuar instantaneamente, né? Ou espera-se que ela, num tempo quase que zero, né? Que, na verdade, é impossível você chegar, de fato, a nisso que a gente vai ver mais tarde lá na questão da oscilografia lá dos disjuntores. E a gente tem ele atuando na situação de fase, quando não aparece nada, ou se aparecer um F, né? Ou um Pzinho lá, significa fase, e o N é o neutral, ou neutro, 50-51. Você vê que aqui a linha é contínua e aqui é tracejada, né? Já havia falado isso para vocês antes. Por isso acontece. Quer dizer que continuamente a informação de corrente, no caso, está chegando ao relé. Mas só vai sair trip, disparo daqui, se houver o excesso, né? A ultrapassagem daquela corrente. E aí indica aí que é um tracejado. Ou seja, não tem uma alimentação constante aqui, né? Não tem corrente constante, não tem um sinal constante, somente no ato da ultrapassagem. Tá? Vocês podem ver que todo o esquema de proteção quase é assim. Ó. A gente tem um trafo e aqui o TC dos dois lados, né? Pegando aqui, lá.
aqui mais uma chave seccionadora e mais um disjuntor, e aqui o alimentador, né? Saem os circuitos de distribuição. Esses são os disjuntores relacionados aqui, ó, na saída do alimentador. Embora eu tenha desenhado um único aqui, mas podem ter até 4 aqui, pessoal, 5 às vezes, lado a lado, paralelo. Ok? E aqui a gente tem um relé, ele tem essa forma aqui, ó. Peguei uma imagenzinha aqui. Também não estou fazendo propaganda aqui de fabricante algum, é mais para dar uma sensibilidade de tato maior para vocês, assim, quando a gente está falando dos equipamentos. É isso aqui que está agregado lá no subestação, lá na gaveta, né? Lá nos armários da subestação, onde eles estão associados aos disjuntores. Ok? E aqui essa imagenzinha dos T6 disjuntor e relé é exatamente isso aqui, ó. Ou seja, eu consigo resumir partes do circuito que estão fora e internamente em uma subestação, né? E a depender da subestação, ela pode ser ao tempo ou abrigada, né? Então, a gente tem a subestação também mista, né? Envolve. Às vezes tem equipamentos aqui, embora às vezes eu estou lendo um determinado diagrama, mas tem parte dele que tá externo, né? Que dá o ar livre, e tem parte que está internamente. E aí, por isso que é bom a gente ter essa noção, né? Nessa situação aqui, pela figura como está, ele está externo. E aqui já praticamente está dentro. Ela está abrigado, não circuito. Tá, ok? Ó, aqui a gente tem a mesma figura, mas eu já está indicando os circuitos, né? Trifásicos, né? Que são os chamados trifilares. Peguei aqui essa região e aqui, ó, mantive as ligações da delta, estrela, aterrado. E aqui a gente tem, ó, ou seja, um TC para cada fase. Isso quer dizer exatamente dessa forma aqui, tá? 3 TCs para fazer aqui o de neutro, um único de neutro. Se bem que aqui, olha como é que estão agrupados, ali numa ligação em estrela, e aqui eu recebo as informações. Vermelho no primário e o azul no secundário. Ou seja, aqui é a corrente viva de fato, a corrente real. No secundário já é proporcional ao valor nominal do TC. Entendeu? Por exemplo, isso aqui foi 200 para 5, e aqui supondo que seja 200 amperes, então eu tenho 200 amperes aqui em cima e embaixo eu tenho 5. Ou seja, quando o relé lê esses 5 amperes aqui, ele vai interpretar, né, que é 200. Devido à questão da proporcionalidade do TC. Esse relézinho aqui no caso, né? Cada um deles tem essa informação. Aqui a gente tem um relé de nêutron, pegando aqui o resíduo. Sempre no sistema equilibrado, quando essas correntes chegam aqui nesse ponto, se estiver equilibrado, eles vão somar, vai dar zero, ele não vai detectar nada. E aí, quando o equilíbrio começar a ocorrer, ele vai começar a aumentar, que vai chegar no momento que o desequilíbrio vai ser de uma tal forma que, a interpretação já vai ser errada para um determinado valor. Quando ele passa daquilo, já excede o limite permissível de desequilíbrio, né? Porque toda redistribuição ela tem um grau de desequilíbrio, né, permitido. Tem concessionária que considera 20%, outras 15%, em relação à corrente de carga. Mas passou disso, ele é setado o relé de neutro, né, para pegar esse desequilíbrio, ele vai e atua. Alguns chamam de residual, né? Ele pega o resíduo de corrente. E ambos associados ao TC. E você esquece que esses relés aqui, ó, embora eu não tenha desenhado aqui, todos eles enviam um sinal de trip para esse disjuntor. E aquela linha tracejada. E aqui o sistema continua. Tá ok? A gente tem as funções, né? Basicamente a gente adota aí para o relé. Então, as características operacionais dele são classificadas em instantâneo, que é a função 50. Relé de sobrecorrente de tempo definido, isso aqui quase não é usado na distribuição, né? Que é esse aqui, ó. Tempo definido, o próprio nome sugere, né? É o mesmo tempo para qualquer corrente. Já é interessante que na Vale eu orientei um trabalho de uma especialização que os caras eles trabalhavam com religador de tempo definido. Curioso, né? Assim, bem mesmo diferente. A gente tem relé de sobrecorrente de tempo inverso. Esse é o maciçamente usado, né? Tempo inverso, essa corrente aqui, ó. Ou seja, é inversamente proporcional ao valor de corrente. O que isso quer dizer? Quanto maior a corrente, menor é o tempo de operação. E esse carinha aqui é um misto, né? O tradicional 50-51, que ele está misturando as duas funções. 51, temporizado aqui, ó, e 50 é o instantâneo.
Então, aqui funciona temporizado, aqui funciona instantâneo. Tá ok? É exatamente isso aqui que a gente vai ver agora. São 50 instantânea e a temporizada. Basicamente, são essas duas funções que a gente vai atuar, né? Vai aprender a projetar, vai aprender a dimensionar. Bem, para isso, fez de distribuição. Então, aqui a gente tem tempo definido, e é dessa forma aqui, e aqui o de tempo inverso. Tá? Então, basicamente, no que se refere à ação de tempo dele, tem esses dois tipos aqui. A de tempo inverso, que vai ser o nosso foco, vai ser o nosso uso, ela tem as características de ser inversa, né, com o próprio nome, que é um tipo, ela obedece a uma determinada rampa, inclinação, vamos dizer assim. Às vezes, a necessidade de você ter uma inversão maior dessa curva, né? Aí você vai para o muito inverso, ou seja, essa vermelhinha aqui. Ó. A gente tem a inversa, muito inversa. Aí tem outras aplicações que é mais interessante ainda você inverter mais, né? Você atrasar um pouquinho, aí eles chamam de extremamente inversa. E tem até a ultra inversa. Isso é bom tipo de fabricante tem essa inclinação. Isso é dado por uma equação. Né? Que às vezes você quer, por exemplo, ter uma gama maior, um distanciamento maior, aí você vai fazendo essa mudança. E aí começa a complicar, aí você começa a ter uma gama de opções de tempo. Né? Que o engenheiro de proteção que trabalha, principalmente na distribuição, né, na transmissão, tem que ter essa boa noção, né, de atuação, né, de qual é o espaço que ele vai ter para atuar, né, dentro de um coordenograma, porque aqui na proteção da distribuição, quando você olha para cá, supondo que aqui seja o diagrama da Dizzelez, aqui, ó, pegar aquela outra imagem que está bacana, essa aqui, por exemplo, ó, bem prática, né, você tem aqui a curva de todos os dispositivos, e aqui você tem a do transformador da subestação em azulzinho. E aqui você tem a do cabo. Você vê que todo mundo tem que ficar abaixo da do cabo. Beleza? O cabo ele tem que suportar o curto até que o equipamento atue. E ele tem que atuar numa determinada região. Por quê? Porque acima dele aqui, ó, pode não parecer, mas eu tenho mais equipamento de proteção, só que não pertence a esse sistema, já é de transmissão. Seria daqui, ó, daqui de cima. Seria essa região aqui. Ele está adentrando, um pedacinho da ponta dele está adentrando aqui, está coordenando com o de baixo. Eu só estou olhando para cá. Tá ok? Aqui a gente tem essas características. Então, dependendo da necessidade de atuação, de tempo, né, de operação, para não deixar muito o cabo exposto ao curto, eu escolho curvas que me sejam rápidas, de rápida atuação. Por exemplo, os fusíveis, existem os do tipo H, né, na distribuição, tem os do tipo T e o tipo K, né? De padrão, todas adotam, na maioria esmagadora das vezes, os do tipo K, que são os tipos mais rápidos. Né? A velocidade da atuação é bem acima, justamente devido a isso. Poder ajudar em velocidade e a seletividade. E fazer com que os equipamentos que são percorridos pelo curto-circuito sejam menos impactados possível. Né? Não sofram tantos danos. Eu tenho as equações para isso, pessoal. Então, as unidades de fase neutro, né, que usam essas características temporizadas, basicamente elas correspondem, né, às expressões matemáticas, né, de tempo inverso. Ó. E aí entra aquela questão dos fabricantes, né, IEC, tem um tipo, o IEC ANSI e a IAC, são esses três mais usados. Aqui é a equação do tempo para eles. O IAC, que ela é bem longa, lá. Aqui a gente tem as constantes, né? E essas constantes, ela vai depender da natureza da curva que você escolher. Então, por exemplo, se for uma inversa da IAC, olha só, o A, B, C e D e E dela está tudo aqui. Ó. Ou seja, ela vai ter uma determinada inclinação. Se eu quiser uma inclinação maior, eu vou para uma muito inversa ou extremamente inversa. Aí já as constantes mudam. Certo? Aí aqui eu tenho a expressão, e aqui eu tenho o IOP e o IAG. IOP é a corrente de operação, ou seja, a corrente que vier passar pelo relé. Basicamente são acima do seu ajuste. Né? O ajuste é o valor setado lá, é o parametrizado, o que você vai calcular, encontrar e mandar é com que ele atue. Ou seja, o ajuste aqui, que é o pick-up também chamado, né? É a primeira corrente, né, que vai fazer com que o relé atue, ou seja, no maior tempo.
Exatamente é o início da curva aqui, ó. Claro? O início da curva. Idem para o IANSI, IAC e IAC, ó. Olha só. Aqui eu separei para vocês uma expressão do MATLAB para a gente ter um melhor sentimento disso, do relé. Essa aqui é uma funçãozinha que a gente criou para poder expor as curvas do relé conforme a natureza e o fabricante. Eu peguei todas aquelas equações e coloquei aqui, ó. Agora eu vou escolher uma aqui, por exemplo. Escolhi a do tipo 1, o IEC. A natureza dela, 1, inversa. Escolhi um picape temporizado de 200 e um instantâneo de 6.000. Ou seja, aqui é a função 51 e essa aqui é a função 50. Eu vou mandar exibir. Ele vai lá, busca, está aqui a curva. Olha só. Olha onde é que começa o ajuste. O picape de 200, né? Olha só. Bem aqui é o 200 que começa. Bem aqui é 200. Ou seja, posso fazer isso aqui, ó, para melhor visualizar, já que eu não estou exibindo, né? Para facilitar aí de vocês. Então, aqui eu vou jogar um stenzinho aqui. Sten 200. 200. Hold on. Ó. Tem aqui o 200, ó. Exatamente no ajuste dele, onde começa a atuação, 200 amperes. Beleza? Ou seja, no momento que eu seto esse relé em 200, para correntes assim maiores ou iguais a 200, ele passa a atuar, passa a operar. E é claro, quanto maior o valor, menor é o tempo de atuação. Até que ele vai chegar no instantâneo. Quanto é o instantâneo dele aqui? Ó? 6.000, pessoal. Eu venho aqui, eu vou lá ver os 6.000. Jogo aqui. Vamos exibir 6.000. 6.000. 6.000. Um hold on. Olha lá. 6.000, exatamente aqui, ó. Então, ajuste temporizado e ajuste instantâneo. O que isso quer dizer? Que da corrente de picape até o ajuste instantâneo, ele atua somente na parte temporizada. E a partir de 6.000, ele somente atua na parte instantânea. Por isso que a atuação dele é em conjunto. A função 51 nessa região aqui, e aqui para cá a função 50, que é a função instantânea. É o famoso 50-51. Por isso que ele é sempre em conjunto. Sacaram? Por exemplo, aqui vou mandar exibir de novo, para a gente ver agora a familiaridade das curvas, olha só. Tá aqui, eu vou deixar essa curva aqui. Agora eu vou colocar outra e vou dar um hold on. Vou colocar agora aqui, vou tirar. Vou manter o mesmo fabricante, esse agora eu vou trocar a natureza. Eu vou passar agora a adotar uma muito inversa, número 2. E vou dar um hold on aqui. Hold on no MATLAB é a função que ela segura, tá? Não tem no mesmo gráfico. Ó, viram a inclinação? Olha como modificou aqui. Ó. Estou com os mesmos ajustes, mas a inclinação é diferente. Você vê que essa regiãozinha aqui, ó, para correntes daqui de 200 até mais ou menos aqui, eu vou atuar num tempo maior. Mas, desde o tempo até o instantâneo, eu atuo num tempo menor. Percebem? Vou mudar de novo aqui. Eu vou agora sair do muito inverso para o extremamente inverso. Vou dar um hold on. Vou rodar. Olha aí, ficou mais inverso ainda. Ou seja, para altas correntes, o extremamente inverso ele é extremamente rápido. Mas, em contrapartida, para baixos níveis, para a região da sobrecarga ainda, ele atua lento. Então, isso, dependendo do sistema, para a indústria, para o sistema de distribuição, pode ser bom, pode ser ruim. Quem é que vai avaliar isso? Você, como engenheiro. Onde tu quer que a tua proteção seja mais rápida? É para sobrecarga, ou seja, essa regiãozinha aqui, ou é para altos níveis de falta?
Sacaram? Então essa é a ideia. Por exemplo, agora eu vou trocar aqui, eu vou deixar um geralmente Versa num fabricante 3. 3, vou dar um ROM para manter ali no mesmo gráfico e vou mandar rodar. Olha onde foi parar a curva dele, lá embaixo. Ou seja, atua mais rápido esse relé. Olha, está na casa ali dos 0,0 para 1000 amperes, olha quanto ele está atuando, mais ou menos em 0,1 segundo. Uma boa velocidade. Já esse aqui de cima, aqui, ó, para 1000, está atuando ali já em 1, 2, quase 2 segundos. Viu como tem diferença? E aqui eu posso mudar à vontade, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui e tentar fazer outro. Vou manter novamente aqueles dois, né? Mandar rodar novamente. Vai voltar aquela curva inicial. Ó. E aqui, ó, eu posso também mudar, que é um dos objetivos, é o TDS dele, né? Que é a curva. O TDS para esse cara é 0,4. Agora, por alguma razão, vamos supor que eu quero baixar essa curva. Né? Eu quero agora manter a característica, né, do multiverso, só que eu quero que ele atue em tempo mais rápido. Ou seja, eu quero trazer essa função aqui para baixo. Eu venho aqui e diminuo o TDS. Ao invés de 0,4, joga 0,2, por exemplo. Dá um hold on, segurar o gráfico e manda rodar. Olha aí. Baixa aí. A curva foi baixada. Dá um grid aqui para... Olha só como eu consegui baixar. Se eu quiser baixar mais ainda, não tá bom. Né? Então, vai lá, vou colocar 0,1 agora. Vou dar um hold on e um grid aqui, né? Para manter. Vou mandar rodar. Mais rápido ainda. Então, essa interpretação que você vai ter que ter. Ou seja, aqueles programas de otimização de proteção, de coordenação, eles vão atrás disso. Isso aqui é um espaço de busca. Concorda? São várias as possibilidades que eu tenho de ter. Agora você imagina isso diante de todos os equipamentos de proteção adjacentes a ele, para você manter ali na cadeia de cada ponto remoto essa diferença de 0,2. E aí que vem a complicação dos estudos de coordenação. E encontrar o ótimo para cada um deles. Sendo que eu tenho isso aqui para variar. Ó. O que é que eu tenho aqui para variar? Corrente, né, o início da curva e a distância aqui. E mais os outros elementos adjacentes a ele. Se eu quiser agora que ele demore, não quero, ficou muito rápido, eu quero mudar isso aqui para 0,8. Dá um atraso na curva, vou segurar e vou mandar rodar. Aí subiu, aí foi lá. Beleza? Isso tudo com uma só função. Sacaram, pessoal? Onde é que esse TDS? É exatamente aqui, ó, na função. Aqui o TDS. E aqui para o ANSI, o TDS é esse casinho aqui, ó. Tem até que atualizar aqui. Não é, cara, é um TDS. Tá ok, pessoal? Sacaram, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Alguma observação? Não, professor. Beleza. Olha, aqui a gente ainda tem com relação ao ajuste de dimensionamento. Né? Então, basicamente, a gente tem aqui a subestação, que está com a barra da subestação, 13.8, né? Aqui estão os 50-51. A gente tem um transformador associado. E aqui ele joga no barramento e sai distribuindo. Né? Aqui a gente chama de circuito do alimentador. É isso aqui que ele é limitado, chega a 4, 5. Esse aqui tem 3 alimentadores. Esse alimentador é todo um conjunto que vai da subestação até... Por exemplo, aí na vila, a gente tem essa subestação, né? Exatamente 69, ó. Coincidiu aqui. Ele recebe 69 e entrega 13,8. Exatamente essa relação aqui que tem aí na vila. E é essa a minha ideia aí. Cadê o Danilo? Tá aí?
que era exatamente esse o trabalho para ele fazer essa modelagem aí, cara. Poder fazer a avaliação aí da geração distribuída da proteção. Então, ele pega aqui, joga o 13.8 e aqui sai, ó. Aqui os relés, aqui estão. Ou seja, logo na saída do alimentador, ele vai atuar de forma instantânea. Aí, quem é que vai definir? Normalmente, é a posição do religador. Ou você escolhe um nível alto de falta como limitante. Né? Mas algumas concessionárias, elas adotam, né? A atuação instantânea até o primeiro religador que aparecer aqui. E aqui vem saindo, né? Ó. Aí, depois de um tempo, quando ele encontra outro elemento, ele muda para temporário. Ele não pode atuar estacionalmente com o outro também instantaneamente, senão vai dar descoordenação. Ele muda para temporário, ele espera um tempo para que agora o cara que está numa determinada posição passe a atuar antes dele. Ideia de coordenação. Tá certo? E aí, depois disso, vem começar a ver os chamais, fusíveis e alifusíveis. Ó. Aqui eu tenho uma figura onde eu expresso melhor isso. Está aqui o relé em vermelho. Essa região em azul aqui é a região em que atua instantaneamente. O que quer dizer isso, pessoal? Isso quer dizer que quando há um curto-circuito entre fases aqui, por exemplo, ele vai atuar instantaneamente, ou seja, com tempo zero praticamente. Com tempo só mesmo dos ciclos de abertura e fechamento e extinção do arco dos disjuntores. Que é chamada de atuação instantânea, o 50. Que a partir de um determinado ponto ele muda. Ou seja, ele passa a atuar de forma temporizada. Tá? Pegando esse exemplo aqui, ó, desse trecho aqui. E aí depois começa a vir fusível, outros ligadores, outros jamais, e assim segue. Então, esse para o relé, essas duas características instantânea e temporizada. Né? O ajuste da unidade instantânea deve operar instantaneamente, sem atuar para máxima de sobrecarga. Né? E para desbalanço admissível. Essa máxima de sobrecarga, isso é função lá da questão temporizada. E o desbalanço fica para a parte do neutro. Tá? E você vai ver lá desequilíbrio das fases. O temporizado, ele dá ao relé, ele permite ao relé um tempo de disparo pré-determinado, ou seja, é um atraso intencional, uma espera proposital para que o mais próximo de para uma falta num determinado ponto atue antes dele, respeitando assim a seletividade. Ele obedece àquela equação previamente mostrada aqui para vocês. E aqui que está, né, o TDS, né, que às vezes você fica amarrado em aumentar e diminuir a corrente de pick-up. E aí você vai mexer no TDS dele, que é o Time Dial Setting, né, que é o ajuste dual de tempo. Praticamente uma modificação aqui do tempo dele em função da corrente. A gente tem um multiplicadorzinho. Ok? Então, basicamente, o disjuntor associado ao relé, ele vai atuar. Ele que, de fato, vai receber o sinal e vai abrir e fechar. Quando ele faz isso, né, existe um fenômeno ali que é a tendência de permanecer a corrente elétrica, né, que é dada pelo quê? Pelo arco, o arco voltaico. Só que se você abrir, você aqui já deve ter aberto, já deve ter puxado uma tomada com alguma coisa em funcionamento na casa de vocês. Dá aquele foguinho, né? Aquele negócio, aquela faíscazinha. Vê bem, se lá, que é uma carga pequena, eu já tenho essa faíscazinha, tu imaginas um alimentador, né? Sob alta tensão, com alta carga, abrindo aí em 13.8, ou 69, ou até mesmo em 220, né? Aquelas chaves ali fusíveis. Você vai ter ali um arco elétrico. Então você tem que ter cuidado com aquilo. Então, nesses pontos de alta tensão, né, a gente tem que ter cuidado ao fechar ou abrir os contatos. Ok? Então, basicamente, o disjuntor ele vai ser uma chave, né, um interruptor de falta. Ele é fabricado para isso. Né? Tem essa função ali de abafar, de extinguir o mais rápido possível o arco elétrico. Então, basicamente, ele é projetado, ele é dimensionado, ele é construído para interromper. Né? Ele vai abrir, ele vai matar, ele vai extinguir correntes de falta, né? Que é o caso mais extremo aqui, vai ter que segurar ali o arco elétrico. As normais de carga, são as sobrecargas,
Isso aqui também é importante, ó, corrente de magnetização de trafos e reatores, né? Na distribuição é muito comum ter corrente de rush lá, no ato da energização do transformador de distribuição, né? Você vai e liga, aí você tem uma... Parece motor de indução, né? A corrente vai lá em cima e depois ela se acomoda em regime. Tem energia ali armazenada e distribuída. Aí você depois tem uma diminuição e depois a corrente de regime permanece. Corrente capacitivas também de banco de capacitores, de linhas de transmissão a vazio. Essas duas características aqui, principalmente essa D aqui, ela se aplica mais na região de transmissão. Ali 138, 230, 500, onde você tem uma gama de banco de capacitores. Né? E também eles perturbam a tensão. Né? O banco de capacitor, ele, quando você abre e fecha, você imputa perturbação na rede. E às vezes ocasiona sobretensão. E aí você tem que ter um equipamento próprio para aquilo, para poder suportar aquilo. Então, basicamente, né, a ideia básica principal do disjuntor é interromper essa corrente alta bem rápido, né, de forma a limitar o mínimo possíveis danos causados aos equipamentos ao lado, em função dos curtos. Ele tem esse jeitão aqui, um disjuntor, está associado a um relé, olha, o sinal de trip, tracejado, e aqui ele recebe continuamente corrente do TC, que estão as funções, e aqui, função de abrir ou fechar o contato, quando este disparo vier do relé. Ele normalmente vem de um comando, né, automático do relé, ou pode ser também de origem manual. O próprio operador ali, ele pode mandar um sinal de trip, caso a proteção não venha atuar, ou por alguma outra razão, que haja necessidade de abertura do circuito, ele vai e manda o sinal, ele vai abrir. Então, mecanicamente, tem que ser capaz de ser de abrir os seus contatos, né, e distinguir o tempo mais rápido possível. Então, ele é dimensionado várias situações em relação aos ciclos, né? Tem disjuntor de um ciclo e meio, de 2 ciclos, de 8 ciclos, de 4. Esses de 2 ciclos, de um ciclo, né, eles são altamente robustos, né? A alta tensão, você tem ali uma gravidade muito grande no momento da abertura. E essa perturbação, ela não pode fugir dali. E aí o disjuntor também tem a função, né, de controlar isso, de distinguir o mais rápido possível. E ele tem que ter essa rusticidade na sua construção. Aqui, é onde a gente tem as funções dele, né? A gente tem uma função ali assimétrica logo no início do curto-circuito. Isso aqui a gente viu um pouquinho lá no curto-circuito, que eu passei para vocês, os alunos que fizeram comigo, a gente verificou lá a questão da simetria, né, de como calcular, como encontrar esses curto-circuitos aqui. Ele tem a questão do tempo de início do curto-circuito, né, que está separado, né, o formato dessa corrente aqui. Ó, inicialmente, a gente tem a corrente da falta, aqui em T1, ela começa aqui, aí alta energia lá em cima, então é uma corrente assimétrica, lá no primeiro meio ciclo, você tem a simetria, né? E aí depois ela começa a se equilibrar, a se estabilizar no regime permanente, com alto valor. Então, basicamente, em T1, a constante da corrente da falta, em T2, aqui a gente vai ter a energização da bobina de abertura do disjuntor, tá ok? Ou seja, esse TP aqui, ó, até isso ocorrer, basicamente o tempo de atuação da proteção. O que é isso aqui? Teve a falta, esse sinal foi lá para o relé já detectou, já mandou o sinal para o disjuntor. Né? E aí o disjuntor em T2 é o instante que ele recebe o sinal e vai começar a abrir os seus contatos. Né? Ele energiza a bobina. E aí depois disso, ele vai do T2 ao T3. E olha só, olha o tempo que ele leva para receber o sinal e abrir. Ó, de T2 a T3. Em T3, é um instante da separação dos contatos, ou seja, ainda não abriu. Aqui ele começa a abrir. Ó. Em T4 ele interrompe, ou seja, ele levou meio ciclo aqui para interromper. Ou seja, o TAB, que é isso aqui, é o tempo total que levou para abrir o disjuntor. E o T3 ao T4
é o tempo que ele levou para poder extinguir esse arco elétrico. Correto? E o TI, tempo total da interrupção da falta, bem que não tem mais nada. Ok? E o TE é o tempo total que a falta perdurou dentro da rede. Então ele levou todo esse tempo aqui, ó. Início do curto, detecção pelo relé, envio do sinal, abertura dos contatos e extinção do arco elétrico. Tá ok? E aí que eu tenho uma equaçãozinha que me mostra, né, como é que eu encontro essa simetria. Essa simetria é importante, pessoal. Eu lembro que a gente, quando eu estava lá na Ubras, no Norte também, quando a gente ia colocar lá um motor, instalar o equipamento, a gente sempre olhava para isso aqui, ó, capacidade de estabelecimento do equipamento, né? Para a gente olhar para saber o que, olha, esse equipamento ele aguenta até, sei lá, 20 kA de crista, né? E a gente ia instalar ele num ponto. E aí, nesse ponto, a gente tinha que saber o curto-circuito, né? Como ele é 20 kA de crista, então o curto-circuito naquele ponto da instalação, ele teria que ser menor do que isso aqui. Porque se ocorrer uma falta, ele não vai queimar, ele vai suportar ali. Beleza? Mas se for menor, aí eu corro o risco de perder o equipamento. Então, daí, uma importância de ter esse estudo. Eu saber, de fato, onde é que eu estou colocando o meu equipamento. E isso vai lá para os próprios elementos de proteção, né? Para a questão do TC, como nós já comentamos na aula de quarta. Para os cabos, você tem também, né, essa suportabilidade, só que o estudo é de uma outra forma. Então, os níveis de curto-circuito numa rede, eles vão me dar a severidade elétrica e térmica, né, dos pontos que os equipamentos vão entrar. E aí é como se eu dissesse, é como se isso aqui fosse uma carta branca, né, para ele ser colocado ou não. Se ele tiver uma capacidade maior que o curto, no local onde ele vai ser instalado, ok, ele vai entrar. Mas se não, não. Tem que passar para outro. Né? Ou tem que troca ele de posição para um nível menor de curto-circuito. Mas essa é a preocupação que a gente tem. Tá, ok? E que eu tenho toda a forma de calcular essa assimetria aqui de curto-circuito. Tá, ok? Perguntas, pessoal? Não, professor. Beleza? Professor, uma pergunta mais pessoal aí. O senhor era fichado, né, nessas siderúrgicas ou essas empresas? Por que o senhor saiu para dar aula? Não entendi. Professor, uma pergunta mais pessoal aí. O senhor era fichado nessas empresas? No caso aí, eu acho que é indústria, não sei. Por que o senhor saiu para dar aula? Esse é algo bem pessoal. Eu posso te responder assim, mas não assim na aula gravada. Mas eu posso te responder isso pessoalmente. Tá beleza? Ah, tá beleza, professor. Porque, tipo assim, para nós acadêmicos, eu acho que seria o ápice, assim, da Exatamente. universidade entrar nessas Eu indústrias. também tinha essa visão quando eu era acadêmico, quando eu era da graduação, de que para uma empresa trabalhar. Só que aí tu vai passar a viver coisas, tu vai passar a presenciar coisas, e aí tu vai passar a saber se de fato é aquilo que tu quer pro resto da tua vida, ou não. Entendeu? Então, vai haver reflexões, né? Tu vai lidar com problemas, tu vai lidar com situações, e assim, o teu comportamento, a tua maneira de ser também vai prevalecer isso. Os teus valores, que antes tu não dava na graduação, né? Porque às vezes, na maioria das vezes a gente clama por ter um salário, né? Por ter uma certa estabilidade. Quando você já tem isso, você passa a olhar outras coisas, né? Como qualidade de vida, como tranquilidade, né? Como menos estresse. E isso, como você coloca, é claro, isso varia de pessoa para pessoa. Isso começa a fazer muita força, né? Começa a se fazer presente e começa a ter um grau de importância. Quanto mais envelhecendo tu vais ficando, isso ele vai se estabelecendo mais na tua vida. E aí, depois de um tempo, tu tomas a decisão. Mas é mais ou menos assim, entendeu? Ah, tá, beleza, professor, entendi. Beleza. Tá certo? Pois é, então lá a gente tinha também isso, né?
essa vivência toda, essa observação, essa preocupação. E aí, quando aparecia um equipamento novo, alguma coisa assim para instalar, a primeira coisa que a gente fazia era pedir o diagrama unifilar, né? Lá daquele ponto. E o problema, um dos que acontecia muito, né? Das situações que deixava a gente preocupado é que os diagramas unifilares, em algumas regiões da empresa, eles não eram atualizados, ou seja, havia tido a modificação, mas os estudos não tinham sido atualizados. Então, estava o primeiro nível de curso lá, mas do estudo inicial ainda, né? Lá ainda na época que a empresa começou a partir, começou a operar. E aí ficava a dúvida, pô, mas será que ele vai aguentar esse tipo de curso? Né? E ficava sempre aquela dúvida. Outros pontos eram mais exatos, né? E já tinha maior confiabilidade, mas determinadas partes não. Então, o nível de curto-circuito ele está aí para isso, né? Você ter essa noção. Pelo menos aqui, pessoal, tem a noção assim, do que é o curto e como encontrar aqui a simetria, né? Que é o máximo valor, que é o valor de crista. Que é onde o equipamento vai ter que suportar, pelo menos ali no primeiro ciclo, né? Para ver se ele vai suportar ou não. E daí a importância disso. Beleza? Aqui a gente tem, né, os tipos, né? Juntou a óleo, só que tinha muito, né? Lá na indústria, a 34,5, 13,8 não trabalhava tanto, era mais 34,5, 4,16 na Ubras era assim. Tinha 230 da subestação, depois baixava para 34,5, outra parte ia para corrente contínua, para reduções, e de 34,5 para 4,16 na região dos motores. Aí isso aqui também varia. Já na Vale eles têm 7,2 de tensão de linha nas escavadeiras dele. 13,8 para 7,2. Né? Tá? E aqui a gente tem o disjuntor, e aqui está a questão do meio de extinção, né, pessoal? Que dá origem ao nome, né? Disjuntores a óleo, né? O óleo que tem para poder abafar. O gás F6, né? Que é aquele verzinho lá que tem muito aí na subestação da Eletronorte. Né? Vocês passam, quando vocês chegam e saem da vila, pela barragem, vocês olham a subestação, naquela instalação elétrica, vocês veem isso aqui, ó, só que está em V, né? Ele um pouquinho subido. Aquilo ali é um disjuntor, e aí tem lá o gás F6. SF6, né, que sai para poder abafar. E aí ele usa esse gás aqui altamente eficiente. Uma vez a gente pegou numa visita um cara lá da ABB fazendo a troca desse gás aqui, depois de 20 anos de uso, para poder fazer a troca de todos eles. Bacana esse dia, a gente conseguiu, deu sorte. O cara até passou um videozinho para a gente, assim, eu nem lembro de que está isso, mostrando toda a questão do funcionamento dele, da abertura, do abafamento e da extinção do arco. Então, basicamente, a gente tem óleo, o ar, né, o vácuo e o SF6. E aí tem o que a gente tem como especificação nominal, né, que é a tensão nominal dele, capacidade de corrente, de carga, né, que é o valor nominal lá. E isso aqui que é importantíssimo, a máxima capacidade de interrupção dessa corrente. E o tempo que vai levar em dado ciclo. Sacaram? Sim. Beleza, pessoal? Beleza. Vamos ver aqui. Aqui a gente tem um religador, né? Deixa eu falar o religador. Religador, pessoal. Tem mais alguma coisa de relé aqui. O religador, ele também é um equipamento, né? Basicamente que exclusivo, né? Da rede de distribuição. Né? A gente tem a função aqui de atuação, né? A origem do surgimento dele, né, são devido às faltas de curto temporário ou em relação aos permanentes, né? Normalmente na rede de distribuição, como é a parte do sistema de do sistema de energia mais ampla, né, onde mais se estende, mais tem contato com o meio, que ele é mais próximo do consumidor, então está mais sujeito a vandalismo, está mais sujeito à questão de acidentes, está mais próxima do solo, das árvores, você tem ali
toques entre fases acidentais. Isso ocorre muito, né? Não só de árvore, como também de vento, né? Devido à proximidade. E aí você tem esses toques acidentais e o que acaba acontecendo? Faltas temporárias. Ou seja, são faltas que, se você desligar o circuito e religar, elas são sanadas, sem problema algum. Porque cola quando toca, né? Aí você cola ali, fica grudado uma na outra, e aí o curto fica torrando lá até que a proteção vai e atua. Então, antes dos religadores, você tinha fusão direta de um fusível. E aí perceberam isso, né? Que se você ligasse e desligasse em determinadas partes, você sanaria. Essas faltas, para vocês terem uma ideia, elas são... Elas são, estatisticamente, 80% das faltas temporárias, das faltas do sistema de transmissão, elas são de origem temporária. Para você ter uma ideia, e os outros 20 é permanente. Então, basicamente, né, além disso, eles têm aquela atuação, né, em relação aos fusíveis, né? Ou seja, ele não vai fundir, correto? Ele vai tentar ligar e desligar até 2 vezes ou 3, dependendo do projetista. E se isso não der certo, se isso não resolver, porque a falta ela não é temporária, ela é permanente. Aí sim, ele entra na questão da fusão, da abertura. Então, basicamente, e também devido à questão que os fusíveis, quando acontece isso, né, após a sua alocação, eles não têm essa capacidade, e aí também conseguem, de certa forma, evitar a queima do fusível, que dá origem ao famoso esquema de proteção fuse saving, né? Então, após o fusível, essa falta no liga-desliga, como ele não tem essa capacidade, o ligador passa a ter, então ele consegue salvar o fusível, ele consegue evitar a queima. E também devido à questão da seletividade ser limitada entre os fusíveis. Então, o ligador, ele foi uma das ótimas invenções nesse sentido, porque ele, ao mesmo tempo que ele consegue eliminar essas faltas, a desligamentos permanentes, ele consegue também evitar a queima de fusível e, consequentemente, a minimização dos custos da empresa. Isso aí tem desde a década de 60, mas aqui na nossa região, né, ele demorou muito para chegar. É que nem a internet, né? Começou em 70, lá nos Estados Unidos, mas os primeiros pontos aqui a serem usados, de fato, foi em 95, 96, 94, foi muito tempo, cara. Como tudo atrasa, né? Sinal também digital foi uma espera gigantesca aqui para acontecer. Eu só espero que com 5G, né, internet das coisas, né, conexão de fato, o uso em excesso desses sistemas também não demore tanto para chegar. Mas só acaba sendo um problema muito grande para a gente nisso. Se não limitar tanto, né, tem que abrir uma empresa, deixar mais empresas entrarem para poder explorar bem isso, né, e só quem tem a ganhar a gente com isso. Então, basicamente, da mesma forma que um religador, que o disjuntor, ele interrompe, porque dentro dele você tem o conjunto completo, né? Você tem um disjuntorzinho, você tem um relé, você tem também um TCzinho lá, e você tem um sinal de trip. Tudo isso fora da subestação, num só equipamento. Só que é claro, né? Como o nível de tensão é mais baixo, dá para fazer tudo isso num só equipamento. Agora, imagina isso sendo feito num sistema de 230 a 500, né? O custo que seria isso? Essa robusticidade toda. É quase que inviável ter um negócio desse fora. Tá. Então, a gente tem aqui, né, essa ideia dele de abrir e fechar os contatos. Né? Aqui a gente tem a forma dele no poste, a ligação, no circuito. Então, os contatos de abertura dele ficam imersos, né, exatamente no meio de extinção, que pode ser óleo ou vácuo. Tá? Aqui é a figura dele, os mais modernos. Aqui tem sistemas de comunicação, você tem também comunicação, não só com a subestação, como entre eles também. Né? Inclusive, tem alguns trabalhos interessantes aqui, chamados agentes inteligentes. É como se fossem sistemas embarcados aqui. Você coloca uma programação nele, você coloca uma programação num outro ligador e eles ficam trocando figurinhas. Podem até se autoajustar. Você está com uma ideia. Inicialmente, no doutorado, eu já pensei em fazer isso, mas quando eu vi o que era programação, né, e exigisse um conhecimento muito profundo nisso. Mas é uma ideia assim que ainda está se disseminando, né, porque exige isso. Ainda mais agora com a internet das coisas, né, comunicação, 5G, essa velocidade tão grande, né, a inteligência artificial agora está aparecendo em tudo quanto é lado.
essa ideia ela fica assim mais interessante ainda. Você ter ali sem usar outro meio externo ao grupo ali em conjunto, né? Por exemplo, uma cadeia de comunicação, 3 ligadores e mais um relé de subestação. Então, eles se autoajustam. Diminui ou aumenta para poder ter, por exemplo, armazenamento de carga. Se você colocar uma intercarga no disjuntor, no alimentador, e não mudar o ajuste dele, ele vai disparar, né? Só que se você também não pode aumentar tanto, senão você deixa de ter proteção em determinados trechos. Então tem que ter uma inteligência aí que calcule isso, que faça. É isso que vai fazer. Agora, imagina a complexidade para fazer isso, pessoal. Haja estudo, já rodar fluxo de carga, curto-circuito, fazer várias simulações, né? Então, imagine tudo isso num tempo curto. Né? Perguntas, pessoal? Professor, esse religador, ele tem um sistema remoto, né? Isso. Mas a minha pergunta é, esse sistema remoto dá para fazer programação ou só liga e desliga ele? Dá para fazer, sim. Ele tem uns que são todo equipados já, esperando algoritmos feitos pelos engenheiros mesmo, com sistemas embarcados ali, próprio para isso. Você coloca ali toda uma programação, né, em função da detecção de corrente, de tensão, tempo de comunicação e mudança de curva, que é o TDS. Ele se autoajustar, por exemplo, quer mais rápido, então baixa o TDS. Ele vai encontrar o melhor TDS, porque ali tem uma família de curvas. E ele vai encontrar o melhor em função de estudos elétricos feitos ali naquele momento. E isso eu não estou falando nem dos harmônicos, né, nem da parte de qualidade que aparece na rede. Perturba a rede. Não tem isso ainda. Então você incrementa mais esse problema aí. Aí vem uma outra complicação, né? Geração distribuída, pessoal. Olha a complicação que é. Você conseguir de proteção com possibilidade de vir corrente de 2 regiões, por exemplo, 2 lados. Faz esse ajuste. Fica complicadíssimo, pessoal. Muito complicado mesmo. Então, é uma possibilidade isso, né? De uso. Então, um religador, assim, ele é ótimo. Agora é aquela coisa, o custo é que é o problema, né? Enquanto ali uma chave fusível, acho que encontra, na época, quando eu fui fazer um treinamento lá para Macapá, era uma chave fusível, eu não sei se era R$100, 200, algo do tipo, assim, não tenho certeza. O fusível era na ordem de 60, 30 mil, 40 mil, um negócio desse. Isso na época, né? Lá em 2009. Então, por isso... Essa diferença é enorme. Porra, não tem como, cara. Não tem como. Tu tem um limitante do custo. Para isso que vocês estudam também economia para engenheiro. Porque não é toda coisa que tu vai poder fazer na prática, não. Às vezes a empresa te dá, olha, a gente tem isso, isso e isso. A gente precisa disso aqui, desse estudo. Isso aqui tem que operar, dá teu jeito. Ih, cara. E aí tu vai ter que fazer aí. Usar todo o teu conhecimento técnico e tentar conseguir eficiência ótima com custo limitado. Professor, eu já vi na rede um sistema de 3 chaves fusíveis. Eu acho que ela trabalha em cascata. Eu não sei como é que é o funcionamento dela. Mas ela substitui, dá para fazer a substituição desse religador, pelo menos ela... eu creio que seja assim, uma Chave fusível, tu está se referindo às chaves automáticas que tenham comunicação, que tenham acesso de controle remoto? Controladas automaticamente? Eu vi uma que não tinha controlador, não. Ela era ligada direto mesmo. Mas são 3 chaves fusíveis em uma estrutura só. Mas eu não vi nenhum tipo de... Peraí, mas essas 3 chaves fusíveis, não é isso aqui que está te referindo? Eu acho que não é a proteção do... Isso aqui, ó. Não. É na rede mesmo. Ela ela faz o mesmo a função dela é só mesmo abrir, né, o circuito caso esteja algum problema na frente lá do... Ela abre sobrecarga? Isso. Ah, mas são 3. Então deve ser. Qual é o teu nome mesmo? É o Telson. Deve ser chave automática, Telson. Só que eu não vi controle nela, não, professor. Nada de um... Não, mas isso a empresa ela pode comprar não só a chave de fato com controle ou não. Com controle aí já é mais um custo, mas ela pode também comprá-la
com essa possibilidade, mas não necessariamente vai estar sempre vinculado. Eu posso incluí-la. Mas aí e o funcionamento dela sem O controle? o fabricante já pensa nisso. Olha, está aqui a minha chave. Ela é automática, mas eu também vendo só a função manual. Queres? Aí o cara quer, beleza, compra. Leva, mas ele não vai ter também a questão do controle. Aí se eu quiser, mais lá na frente, eu compro os controles. Acoplo, ó, que nem aqui, ó. Acoplo os controles e aí eu vou passar a usar a comunicação. Ah, entendi, porque também eu Eu não tá... acredito que seja isso, né? Mas pode ser também que não seja, pode ser que seja outra coisa aí, pelo que tu estás me falando. Mas a gente tem essa possibilidade também, devido a custo. E aí você tem esses acionamentos, né? Remotamente lá da subestação, e você abre ou não. E aí tem também a possibilidade dela abrir ou não sob carga. É claro, abrindo sob carga, ela tem um custo a mais. E aí você tem meio de extinção, né? Você tem toda uma robusticidade por trás, um material diferente, mais robusto, vai suportar o arco elétrico. E outras que são mais simples, não. É simplesmente eu abro, só que sem carga. Tá ok, professor, porque eu não tinha entendido o sistema dela. Eu não vi eficiência, entendeu? Naquele sistema, assim, ela seca mesmo. Entendi. Com 3 chaves fusíveis. Pois é, presta atenção nisso, que às vezes tem essa possibilidade. Ele te dá isso. Tá ok, beleza. Inclusive, quando eu estava pesquisando, eu fiz a minha tese na parte de alocação de chaves, né, que o estudo que eu fiz, ele necessita da alocação de chaves, o estudo de alocação otimizada. Lá também, algumas funções fitness, função objetivo, ele tinha a consideração de chaves automáticas e chaves manuais. Ele dava pesos diferentes. Que a automática você tem o tempo zero de manuseio, de manobra. Né? A situação da subestação, e já a manual não. A manual tu vai depender de uma equipe se deslocar até o ponto para poder manuseá-la. E aí tudo isso entra na função fit, né, de tempo associado a custo. Sacaram, pessoal? Bom, beleza. A gente tem mais ligadores, né, colocados aí. Ó, isso aqui é do tipo já um pouco antigo, né? Que é aqueles a óleo assim, manual, grandão, pesadão. Então, durante essa falta, ele vai ter um mecanismo de operação dupla, né? Que pode atuar numa curva rápida e numa curva lenta. Ainda tem essa vantagem ainda. Justamente para conseguir coordenar tanto com o relé a montante quanto com o fusível que está ajustante dele. Beleza? Então, durante um curto, né, ele vai abrir ali, logo na parte rápida. Isso depende muito também do engenheiro, né? Se o engenheiro não quiser que ele atue de forma rápida, se ele quiser só a questão do fuse saving, do fuse clearing, que é queimar o fusível, né, ele desabilita o rápido. Aí fica só esperando o fusível fundir. Mas se ele quiser tentar salvar, ele habilita a curva rápida. Ok? Então aqui a gente tem lá essa abertura, né, de até 3 vezes, né? E aí, mas normalmente as empresas elas preferem 2 rápidas e 2 lentas. Ela dá uma chance de salvar o fusível, e se não der, passa para o lento, aí vai queimar mesmo. E aqui a gente tem, né, como vantagem que esse tempo ele propicia, né, mais tempo para eliminar o efeito permanente. E a gente pode ter uma combinação dessa coordenação e dessas atuações junto com os dispositivos, né? Que aí entra a rede seccionalizador e o fusível. Olha aqui o posicionamento dele na rede. A gente tem posicionamento concurso e aqui o gráficozinho, né, onde mostra a questão da corrente de falta, corrente de carga e tempo de abertura. Lá. Então está aqui o religador, está aqui a possibilidade da combinação de ajustes dele, ó, em relação ao número de operações. Rápida, lenta, 2 rápidas, todas lentas. Então aqui, ó, considera um curto, aqui está aqui a corrente de carga. Né? Corrente de carga, supondo que está passando aqui, ó, esse pontinho aqui, que eu estou medindo aqui, supondo. O que vai acontecer? Corrente de carga, você vê a magnitude está lá embaixo. Digamos 80, 100 amperes. Digamos que ele deu um curto. Pá! Aí lá vai a corrente lá para cima. E aí começa. Alta.
O religador já detectou, já mandou o sinal para abrir, e aí quando chegar aqui, ele abre o contato e extingue o arco usando a corrente. Ó. Abriu definitivamente e extinguiu o arco, não tem nada. Aí o que é que o mecanismo dele faz? Vai agora fechar. Fecha de novo. Fechou os contatos, curto persistiu. Aí mesmo mecanismo, detecta, manda abrir e extingue o arco. Zerou. Aí o que, que vai acontecer agora aqui? Ó? Como nessas duas já ele não sanou a falta, e se ele fechar e o curto voltar a ocorrer, é porque o curto não é temporário. Ele possivelmente é permanente. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai fechar, só que agora ele vai levar mais tempo, que é para dar tempo desse cara aqui já atuar. Para ser seletivo, porque se ele desligar, ele vai tirar esse cara e vai tirar toda essa galera aqui, ó. Entendeu? E aí, se não der certo, novamente ele tenta mais uma vez e aqui ele vai abrir por definitivo. Ou seja, tirou todo mundo. E aqui é a minha sequência completa dele. Agora, é claro, isso aqui é só um exemplo. Pode ter combinações disso aqui. Eu posso ter uma dessa forma e outras, essas três aqui ser dessa forma aqui, ó, como a segunda e a quarta. Ou eu posso ter três dessa forma rápida aqui, só uma nesse formato mais longo. Vai depender do engenheiro lá na hora escolher os tempos de atuação. Entenderam? Sacaram, pessoal? Sacado. Aqui, pessoal, estão os ajustes, né? Vai ver mais lá na frente, quando eu falar coordenação, o intervalo mesmo, né? Mas basicamente o ajuste dele, o que é que eu tenho que setar, né? O que é que eu tenho que parametrizar no religador, assim como no relé? Eu tenho que colocar nele corrente de picape, que é o ICAJ, né? Desculpa, o IAJ ou o IPK, o picape, ou corrente de ajuste, ou corrente de dimensionamento, ou corrente de operação mínima, e o TDS. É isso que eu vou atrás. É isso que eu vou fazer o estudo de proteção. Né? Condicioná-lo à operação, só que junto com outros equipamentos. É isso que dificulta o estudo. Porque não é só ele que vai estar na rede, ele vai estar cercado em elementos pós, né, elementos ajussantes dele, que ele tem que coordenar, e elementos amontantes dele. É aí que começa a complicar a coisa. Basicamente, ajuste de fase neutro na unidade temporizada. Então, ele vai deixar com que o religador tenha um tempo de disparo pré-determinado para uma determinada corrente específica. E é definido por uma equação, tipo essa aqui, ó. E nela eu vou inserir o valor de ajuste e o TDS da curva escolhida. É por isso que aqui, pessoal, um coordenograma é fundamental para eu olhar, para ver como é que está o comportamento de todos eles juntos. Essa observação que eu fiz. Com aquele lá, aqueles gráficos no MATLAB. E o outro é o TDS, ou seja, é o brincar aqui de curva, subir ou descer, como eu fiz naquele exemplo. Entenderam? Essa é a ideia do religador. Vou voltar aqui no exemplo de um religador. Tem aqui também. Gráfico do religador, está aqui. Essa aqui foi a curva que eu escolhi desse fabricante aqui. Tem aqui, ó. São oito tipos. São quantos tipos aqui de modelo de curva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. São 16 curvas aqui diferentes. A gente tem o ajuste dele, o picape, coloquei em 200, aqui o TDS em 5. Vou mandar rodar. Olha aí. Aí uma das curvas. Ah, vou mudar aqui. Não gostei dessa aqui, quero aumentar. Eu vou pegar o TDS e aumento. Vou jogar 1,5 aqui, dar um hold on. Tem bridge, manda rodar. Olha aí. Já subiu. Só que eu tenho que trabalhar sempre com duas dessas aqui, entendeu? Por exemplo, eu vou tentar rodar aqui um par aqui de coordenação, religador, fusível. Vocês verem aqui os dois.
irrigador e um fusível. Uma curva agora de exibição da seletividade. Olha aí. Esse aqui é um exemplo de coordenação. Só para um par fusível e um religador. Olha aqui o fusível. Meio rosado aqui. E aqui o religador. Curva lenta. E aqui a curva rápida. Desculpa, a curva rápida. E aqui a curva lenta dele. Dá um grid aqui para poder ficar melhor. Pronto. Agora sim, olha lá. Aqui é a curva de atuação, né? 100, 200, 300 amperes. Olha aqui. Nesse tempo aqui. Tem que ter uma distânciazinha aqui. Ou seja, quando o curto ocorrer, ele vai atuar da forma rápida. Ele atua 1 a 2 vezes. Se não eliminar a falta, o que vai acontecer? Ele desabilita a curva rápida e deixa temporizada. Agora, quem vai ter que fundir antes é o fusível. Mas ele tentou salvar o fusível. Como não sanou a falta, desabilita, passou para lenta. E aí agora o fusível é que vai fundir. Se por alguma razão o fusível não fundir, ele vai atuar aqui. Entendeu? Para corrente de 300 amperes. Ó. Vou colocar ali o valor de 300. Ó, exatamente aqui. E aí, isso aqui tem que ser satisfeito para todo o intervalo de corrente que os dois protegerem a região da rede ao mesmo tempo, pessoal. Olha a complicação. Isso aqui é só para uma corrente, eu tenho um intervalo a proteger. Perceberam a complicação que é? Tá certo, pessoal? Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Tá complicado, pessoal? A teoria tá até simples de entender. A teoria, sim. Para falar nisso, eu queria que vocês... Eu ia começar a seccionalização, mas eu acho que vou deixar só esses dois. Na próxima aula, eu falo do seccionador infusível, do exemplo, e a gente já começa a fazer uns exemplinhos, tá? Você já tem dupla formada aí do trabalho? Não.